Vamos voltar pro ônibus. A gente jamais pensou passar por isso no Canadá. A gente jurava que ao redor do ônibus a gente tinha ouvido tiros. A gente acabou de presenciar uma situação muito fora do normal aqui ou no Brasil, uma discussão que começou no ônibus agora de madrugada. Oi gente, tudo bem? Então, hoje a gente tá aqui para contar para vocês uma situação inesperada que aconteceu lá no Canadá, na cidade de Toronto, enquanto a gente fazia o nosso intercâmbio em maio de 2017. Foi a primeira vez que a gente decidiu sair à noite e curtir uma balada. Foi aí que o susto aconteceu. A gente saiu com alguns amigos para uma baladinha que tem numa das principais avenidas, numa região super movimentada lá. E tava com a gente um canadense, alguns brasileiros e também 2 americanos. Pois é, e a gente ficou lá na balada até por volta das 2 horas da manhã, que é quando de fato as bebidas podem ser vendidas. Depois de um certo horário não se pode mais vender bebida. E a gente resolveu então ir embora. A gente saiu dali, foi para a estação de metrô. De lá paramos noutra e nessa outra a gente desceu, pegou um ônibus e aí foi nesse ônibus que tudo aconteceu, né, Jonas? E aí até a gente chegar no ônibus a gente viu muitas pessoas bêbadas, porque nesse horário que termina a venda de bebidas, as pessoas bebem muito rápido. Até as 2 horas da manhã a gente viu pessoas bêbadas falando alto, contando histórias, coisas que no dia a dia você não vê um canadense fazendo, um estrangeiro fazendo em Toronto. A gente entrou no ônibus e até então tudo ok, as pessoas sentadas esperando os passageiros daquela estação embarcar. E a gente notou que tinha bastante jovens e tudo mais no ônibus. Até então a viagem estava super ok, até que a gente notou que tinha um casal, que a gente não sabe dizer se era do Canadá ou não, que estava retrucando um outro jovem negro dentro do ônibus. E aí então tinha esse casal que falava alguma coisa entre eles e a gente não conseguia entender porque a gente estava a uma certa distância e os dois retrucavam alguma coisa com que a gente também não entendia porque a gente não conseguia ouvir com esse outro rapaz que estava sentado à frente deles. Pois é, e essa discussão foi longe. Ela falava alguma coisa, o rapaz também retrucava, o parceiro que estava com ela às vezes não falava nada, mas também não continha ela e tudo mais, até que o pessoal começou a ficar bem chateado, porque aquilo ali se estendeu e era sempre ela falando alto, se alterando o tempo todo. Exato, até que um rapaz incomodado, visivelmente incomodado, convidou esse moço a se sentar em outro lugar e deixar eles pra lá, porque né, justamente já estava criando um conflito dentro do ônibus, as pessoas incomodadas, era de madrugada, muita gente cansada, muita gente já fazendo carão, né, de que não tava gostando. E a tentativa desse passageiro foi justamente levar o outro jovem para frente do ônibus para evitar com que a moça continuasse a perturbar. Mesmo assim, o que ela fez? Ela levantou da poltrona dela e foi até lá na frente falar alguma coisa para esse jovem. E aí foi então que a gente percebeu que quando ela se aproximou dele, ele voltou com um ticket, provavelmente era o transfer, né? Aquele ticket que você recebe nos ônibus em Toronto para poder fazer a conexão de um transporte para o outro. E ele mostrando. E foi aí que a gente percebeu então que poderia ser algo relacionado à presença dele dentro do ônibus. Então talvez a gente comentou que talvez ela tivesse desconfiada que ele não pagou a passagem, enfim. Porque ela estava extremamente alterada, a gente até cogitou que ela tivesse, sei lá, bêbada, drogada, ou se ela é assim, ela é bem fora da casinha. Foi aí então, em determinado momento, durante essa confusão, que a gente ouviu a seguinte frase partindo dela: Come back to your land. Que significa, né, volte para sua terra. Quando ela soltou esse Come back to your land, a gente viu que todo mundo ficou extremamente desconfortável, saiu aquele uou, a gente até ouviu uma pessoa falando, tipo, nossa, você tá em Toronto, como assim você tá falando, né, volte pra sua terra, tipo, levando em consideração que Toronto é uma cidade multicultural, enfim. E foi nesse momento que um adulto levantou e, pela primeira vez, vamos dizer, um adulto, né, foi lá e interviu e disse assim, olha, você tá incomodando todo mundo, tá deixando todo mundo muito tenso com o que você tá falando, a gente vai pedir pela última vez que você fique em silêncio. E depois que esse adulto pediu, meio que os outros jovens se sentiram mais à vontade para daí falar mais grosso, falar mais alto e rebatendo o que ela dizia, né? Foi aí então que toda essa confusão tava ruim, foi aí que piorou, porque os jovens que estavam, né, sendo agredidos verbalmente por ela, levantaram e ela levantou também e ela pulou neles, e quando ela pulou neles, o parceiro que estava com ela também foi junto e aí rolou o barraco, né, puxa a camiseta, rasga. Só sei que quando eu e o Jonas, a gente olhou de fato, já tinha gente com uma camiseta toda rasgada, com sangue pelo corpo. iPhone espalhado. E aí a gente percebeu que a coisa era tava ficando mais séria do que, né? E daí a gente seguiu o bando de adultos que correram pra frente do ônibus, a gente também foi pra frente do ônibus.
E lá, daí, eles acabaram pedindo pro motorista abrir as portas do ônibus, daí a gente notou a quantidade de pessoas envolvidas nessa briga, pelo menos 10 saíram ali pra rua e acabaram terminando a briga lá fora. E aí, nesse momento, o motorista, percebendo que as pessoas estavam incomodadas, uma senhora pediu para que ele chamasse a polícia, enfim, e aí ele puxou um telefonezinho que tinha fio, que ficava no próprio painel ali de direção do motorista, do ônibus, e chamou a polícia, questão de, sei lá, 1 minuto ele fez isso, porém a polícia só apareceu aí uns 15 minutos depois, né? A pessoa chegou até a falar pra ele, segue o ônibus, deixa os jovens brigando ali e a gente segue a nossa viagem. Mas ele disse que não poderia fazer isso, ele já tinha avisado, vamos dizer, a central do TCC, e daí a gente esperou cerca de 15, 20 minutos até a chegada da polícia. Só que até aí a gente viu que a briga continuava lá na rua, porque a gente tava grito e o pessoal correndo. E de repente esse barulho todo cessou. A gente ficou, parou a briga? E a gente estava já na parte da frente do ônibus em pé, junto com algumas outras pessoas que também estavam aí um pouco de medo, um pouco tensas. Foi quando a gente ouviu um barulho muito forte e aí a gente pensou, bom, deram um tiro no ônibus, né? E quando eu olhei para trás do ônibus não tinha já mais ninguém, mas eu percebi que daí o vidro do ônibus estava trincado, como se alguém batesse nele. E daí a gente teve a conclusão, estão atirando fora do ônibus, estamos no meio de um ataque, né? Mas de fato, por um alívio e desespero ao mesmo tempo, a gente viu a menina com um pedaço de madeira super gigante, louca, e batendo fora do ônibus pra espantar quem tava correndo atrás dela. E daí a gente ficou meio sem pernas, assim, e a gente resolveu correr. E aí foi então que a gente, já fora do ônibus, né, se afastou de uma distância aí bem relevante do ônibus. Pra quem conhece Toronto, as avenidas elas são muito largas, elas têm aí 5, 6 faixas. Então a gente atravessou todas, era de madrugada. Ficou do outro lado acompanhando a briga, porque a gente ficou um pouco assustado. A gente, né, pensou, bom, se ela arrumou um pedaço de madeira, vai sair uma arma daqui a pouco, né? Enfim, e a gente ficou lá de longe acompanhando, esperando a polícia chegar. Até que aí a polícia chegou após uns 15 minutinhos pra tentar organizar tudo o que aconteceu E no meio disso tudo eu pensei, vou gravar alguma coisa, né? Mas o celular tava quase sem bateria, a gente só gravou 2 takes. Um deles, a gente comentando na hora o que aconteceu. Presta atenção na respiração. A gente acabou de presenciar uma situação muito fora do normal aqui ou no Brasil, uma discussão que começou no ônibus agora de madrugada, de uma passageira dizendo que um homem negro não teria a passagem correta. Vem cá, vem cá. Vamos voltar pro ônibus. E daí quando a polícia chegou, depois de um certo tempo, 5, 6 viaturas, a menina fugiu junto com aquele cara, ninguém sabe pra onde foi, né? E aí então que a gente percebeu o principal diferencial, né, da polícia brasileira e da polícia canadense foi que a polícia de lá chegou e separou em grupos. Então ela perguntou, quem é vítima, por favor, fica desse lado. Quem não tem nada a ver, vai para outro lado. Quem quer falar o que aconteceu, fica aqui. Enfim, ele organizou de uma forma muito legal, assim, e a gente ficou... Passou tranquilidade. Né? Passou tranquilidade. Claro, ele chegou, né, impondo a figura que ele representa de policial, né, para diante da situação. Só que ele organizou de uma forma que foi tranquilo. Então, as pessoas estavam explicando ao mesmo tempo. Ele falou, não, calma aí, eu sou só uma pessoa só fala o que aconteceu. E aí, então, quem precisa de auxílio médico vai pra lá, porque a ambulância já tinha chego. Quem precisa, né, conversar comigo fica aqui. Quem não aconteceu, tá, e quem não tem nada a ver com isso, tá dispensado, vai embora que vai chegar um outro ônibus, né? A gente esperou o outro ônibus chegar, acabou demorando bastante. Quem estava ferido chegou a ser atendido. Quando a gente entrou nesse novo ônibus, ele parou fora do ponto, as pessoas já acharam estranho, a gente começou a entrar em bando dentro desse ônibus. E junto com a gente também estavam entrando alguns meninos que participaram da briga, estavam sem camisa, com marca de sangue e tal. Todo mundo olhou, mas ninguém perguntou o que de fato estava acontecendo. E daí a gente chegou na conclusão que a gente esperava e sempre espera muito, né, dos outros, dos lugares que a gente vai, mas de fato não se tem 100% de certeza de nada, né? E claro, a gente pode concluir depois disso tudo que nenhum lugar é perfeito, né? Porque a gente, por exemplo, no Brasil, a gente sempre andou, antes a gente sempre usava muito transporte público. A gente mora numa cidade pequena, mas mesmo assim o transporte público era o nosso principal, né, aí, transporte.
E nunca aconteceu isso, nunca. Claro, pequenas brigas dentro do ônibus, mas nunca agressão. Drogado, estrangeiro, né? Exato, pessoas feridas, vandalismo, assim, enquanto você tá ali dentro do ônibus, nunca aconteceu com a gente, claro que em outros momentos podem ter acontecido, mas é interessante pra gente perceber aí que então nenhum lugar de fato é 100% seguro. E faz parte, né? É assim, né? É o mundo, né? E a gente, como jornalista, tentou farejar se essa notícia ia ser publicada no dia seguinte, né? Algum relato, alguma coisa, mas de fato os jornais, nenhum jornal deu isso ou algo assim. A gente procurou bastante e daí eu fui procurar nas redes sociais e achei no Twitter diversos registros de brigas dentro do transporte público de Toronto, no metrô, no ônibus, naquele bondinho, o antigo, o novo, enfim, situações que para eles é muito comum de pessoas fora de si, bêbadas, drogadas, Exato. confusões, enfim. E daí a gente chegou nessa conclusão de que nenhum lugar do mundo é perfeito. E bem, você deve ter notado que a gente está contando essa história quase 2 anos depois. Mas porque a gente queria contar, né, passo a passo da nossa escolher um momento certo do canal também para jogar essa história aqui para vocês. 2019 está chegando, já chegou na verdade, e a gente vai voltar com tudo, com muitas novidades, com muito mais histórias para compartilhar, para contar, para a gente trocar essas experiências. É por isso então que a gente convida a se inscrever aqui no nosso canal, seguir a gente nas redes sociais, comentar, deixar o seu like, para que a gente continue, né, produzindo mais conteúdo e aí te ajudando com o seu intercâmbio, com a sua viagem exploratória ou que seja aí para o Canadá ou para qualquer outro lugar, né, Jonas? Isso aí. Até a próxima. Tchau.